que tu tá gerando a partir das coisas que acontecem ao teu redor. Oi, tudo na paz? Eu sou a Marta e esse é o Sunny Self, o canal que te ajuda a construir a tua melhor versão através de um conteúdo inspirador e estratégico. Esse vídeo é o 9º de uma sequência de vídeos sobre investigação apreciativa, que é uma abordagem de gestão da mudança e planejamento estratégico criado para empresas, mas que pode muito bem ser utilizado com grupos, casais ou indivíduos. E hoje a gente vai conversar sobre o princípio da generatividade, que é basicamente a capacidade de olhar e encarar as mesmas coisas sobre outra perspectiva. Generatividade, eu vou até ler o conceito, é a capacidade de desafiar pressupostos, levantar questões fundamentais relativas à realidade para promover a reconsideração daquilo que é dado como certo e, assim, fornecer novas alternativas de forma criativa e transformadora. De forma mais simples e resumida, é a nossa capacidade de transformar um limão em uma limonada, ou em uma torta de limão, ou em uma massa com nata, cogumelos e limão. Novas imagens, metáforas e representações físicas mudam a forma como a gente pensa e tornam disponíveis novas opções para a tomada de decisão ou ação, nos fazendo sentir vontade de ir em direção àquela nova imagem que agora a gente consegue enxergar. Esse princípio da generatividade está muito ligado à fase de sonho da investigação apreciativa, onde a gente precisa imaginar novas imagens para o futuro para nos direcionar para a mudança. Como a imagem aqui do lado mostra, novas imagens mudam a forma como a gente pensa, que mudam a forma como a gente decide, que mudam a forma como a gente age, que moldam a nossa cultura, que por sua vez influencia na forma como a gente pensa. Então, isso é um ciclo e enquanto a gente não insere novas imagens, a gente mantém esse ciclo rodando da mesma forma, com as mesmas lógicas, sem alterar a realidade. E essa nova imagem, ela pode ser trazida, por exemplo, num processo de investigação apreciativa, que tem essa fase bem lúdica para a gente sonhar e imaginar um futuro sem muitas barreiras e depois construir em cima disso. Essa nova imagem pode vir de um novo empregado que passou a integrar a empresa e traz uma realidade diferente, ou pode vir de um funcionário antigo que saiu para fazer um curso ou para conversar com alguém de outra empresa, enxergar outras realidades, ou mesmo de alguém da empresa que leu um livro e teve uma ideia e quer trazer uma realidade diferente. E falando em questões familiares, a mesma coisa. Qualquer pessoa que tem alguma interação com o mundo exterior, com uma realidade diferente e possa trazer essa nova imagem, essa nova possibilidade para o diálogo dentro desse grupo e poder assim ver que existem outras formas de pensar, outras formas de agir e gerar algo a partir disso. E falando de nós como indivíduos, a gente pode pensar, como é que está girando esse meu ciclo? Isso me lembrou daquela frase que diz que as mesmas ações não vão gerar resultados diferentes. Então, se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que pensar o que a gente pode inserir de novo nesse nosso ciclo. A gente tem que pensar em conversar com pessoas que tenham opiniões diferentes, a gente tem que ler coisas diferentes do que a gente costuma ler, a gente tem que assistir coisas diferentes e começar a inserir essas novas imagens na nossa cabeça, porque elas vão influenciar a forma como a gente percebe as nossas opções de ação e toma as nossas decisões. E ter acesso a essas novas imagens vai impactar em menor ou maior grau esse nosso ciclo. E também é muito importante se dar conta que a inserção dessas novas imagens não é sempre proativa, não vai acontecer só quando a gente está conscientemente buscando as novas imagens. A pergunta que eu fiz no início do vídeo, o que tu tá gerando com as coisas que acontecem ao teu redor, é nesse sentido, porque a gente está todos os dias expostos a pessoas e a eventos que podem inserir novas imagens e podem influenciar a nossa rotina, a nossa forma de pensar e as nossas ideias na nossa mente. E pensar na generatividade das coisas boas é muito fácil. Essas coisas nos inspiram, nos fazem querer colaborar, nos fazem se sentir bem. E as negativas?
Se for uma interação negativa com outra pessoa, lembra que por trás de cada comentário crítico ou cínico existe uma intenção oculta. Existe algo que, se for escutado da forma certa, pode gerar algo de positivo. Ninguém para te dar uma opinião, para o seu dia, para o que está fazendo, se não tiver de alguma forma uma preocupação contigo ou não quiser contribuir com algo. E se ela não quiser contribuir, mesmo assim, tu pode pensar em aproveitar aquilo de alguma forma ou de outra. Então, em vez de fechar a cara, ficar emburrado e sair, tenta criar algum diálogo a partir daquilo, fazer perguntas, pedir para a pessoa explicar melhor o que ela está querendo dizer, pedir para aquela pessoa sugerir, então, outras opções, e assim poder gerar algo mesmo a partir de um evento aparentemente negativo. Se for um pensamento, a gente pode refletir sobre o que ele está dizendo sobre nós, sobre a nossa vida e sobre a vida que nós desejamos viver. E a partir disso, a gente precisa refletir o que eu posso fazer então com esse pensamento. E isso me lembrou aquela frase, eu não sei se é uma frase ou se é uma oração, que diz: dai-me coragem para mudar aquilo que posso, paciência para aceitar aquilo que não posso mudar e sabedoria para saber a diferença. A gente sempre pode deixar as coisas como elas estão, ou a gente pode escolher fazer alguma coisa para tentar mudar. O que é importante se dar conta é que, de uma forma ou outra, é uma escolha. A gente escolhe fazer ou escolhe não fazer. Quando a gente olha para um desafio ou para um problema, tem, por um lado, a tirania do negativo, que consiste em escavar até o fundo daquele problema com a esperança de que lá no fundo a gente vai encontrar uma solução. Então, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz? O que essas pessoas fizeram? Quem é o culpado por isso? Por que isso aconteceu? E isso tudo acaba baixando nossa energia e gerando uma conversa que muitas vezes é destrutiva. Por outro lado, existe a tirania do positivo. Ai, tá tudo ótimo, isso não é problema, vai passar, tá tudo tranquilo. Isso gera uma sensação de desconexão da realidade, porque assim, não é tudo lindo sempre. Em resumo, sentimentos, pensamentos e acontecimentos negativos podem ser desagradáveis, mas eles são importantes e precisam ser acolhidos, porque são eles que nos sinalizam que nós queremos viver outra coisa e não aquela coisa que está acontecendo. E aí nos permitem agir para mudar essa realidade. Então, sim, nós podemos apreciar isso no sentido de dar valor para a insatisfação atual e usar isso como algo que vai liberar as intenções ocultas, nos permitir ir em frente criando novas ideias. Por hoje é isso. Se tiver gostado, lembra de curtir o vídeo e compartilhar ele com alguém. E de desafio para essa semana, eu te deixo manter em mente a ideia de transformar limões em limonadas ou em caipirinhas. Lembrar, quando surgirem alguns desafios, pensar nas novas possibilidades criativas que podem sair dali e não agir imediatamente. Dar um tempo, conversar com outras pessoas, tentar olhar a situação de cima para aí sim poder chegar numa solução melhor do que simplesmente se livrar daquilo que está acontecendo. Muito obrigada pela tua audiência, eu realmente aprecio a tua presença aqui no canal. Te inscreve para mais inspiração e estratégia e continua construindo a tua melhor versão. Tchau!